A pergunta é, Arthur Lira jogou para a plateia ou falou grosso, falou sério porque está mesmo de bronca com o governo? Acho que ele insinuou retaliação, né, caso o governo não faça o que ele quer. Deixa eu só dar uma boa tarde para você. Para mim, isso ficou muito claro no tom do presidente da Câmara, Arthur Lira. Aliás, ele normalmente dá esses recados. Quando a coisa chega num ponto de quase não retorno, de quase não retorno, Arthur Lira usa aquela nobre tribuna para mandar recados. Fez isso no governo Bolsonaro, fez isso agora. Muitas vezes ele faz falas em entrevistas que é para que todo mundo saiba que ele está realmente incomodado. A minha dúvida, logo que o discurso acabou, era se o governo ia dobrar a aposta, se o governo ia morder a isca, e o governo não vai. Então, se o Arthur Lira quiser brigar, vai brigar sozinho, mas o governo não vai subir no octógono com o presidente da Câmara por diversas razões. Primeiro, porque o governo nem tem número para entrar numa briga com ele. Segundo, porque o mandato do Arthur Lira está começando a acabar. Esse foi o seu último discurso do ano, né? O último discurso de abertura do Legislativo, porque no próximo, em fevereiro do ano que vem, já vai ter eleição para o próximo comando. E ele tem ficado bastante incomodado, segundo relatos, porque o governo andou liberando algumas emendas sem que essas emendas passassem por ele. O sintoma é muito ruim, tá? O sintoma todo é muito ruim. Por quê? Porque desde 2015, você tinha um cenário em que o parlamentar era eleito na base dele. Ele chegava em Brasília e ele não conseguia liberação das suas emendas, porque o governo exigia. Então, você quer a liberação dessa emenda, então você tem que votar comigo. Então, o parlamentar sai de um cenário ao longo de anos em que ele tinha bem menos poder e ele vai para a outra ponta da história. Ele anda 180 graus em que ele tem a metade da verba livre para investimento vem de emenda parlamentar. Sempre está contra. Então, você elege um presidente da República, qualquer que seja ele, que tem que levar 50% mais um dos votos válidos numa eleição, sendo que quem manda é o parlamentar que foi eleito por uma fatia do eleitorado do estado dele para um mandato de deputado federal. Está certo isso? Não está certo. Quando a população elege, num regime presidencialista, um presidente da República, está dizendo o seguinte: olha, negocie lá com o Congresso Nacional, mas a gente quer que você aprove essa agenda que você está me prometendo na urna, é por isso que eu estou votando em você. O Lula pode chegar para o eleitorado brasileiro e dizer assim: então, eu tentei, mas agora vocês vão ter que passar no guichê do Arthur Lira? Não, porque o Arthur Lira não é o primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro. Então, as coisas estão completamente na teoria, deformadas. na prática ele está sendo, né? Na prática ele está tentando... Quase, né? O Bolsonaro, eu acho que o Arthur Lira tenta fazer esse papel desde o período Bolsonaro. Bolsonaro entregou esse orçamento, não questionou, nem disse que ia pagar resgate. Ele pagou o resgate, na verdade, mas ele não quis o orçamento de volta. Abriu mão, e aquilo era fundamental para ele, presidente eleito. Tinha Bolsonaro o direito de gerir boa parte do seu orçamento? Tinha, porque a população brasileira, a maioria dos eleitores, votou nele. Acontece que houve uma completa distorção pelo Congresso, completa. E aí o parlamentar sai de uma situação de mendicância de emenda parlamentar, o que estava errado, porque aí o governo conseguia fazer o toma lá da cá e formar a maioria para projetos, independentemente de governos, e agora quem tem que mendicar é o governo para o Congresso Nacional, com um detalhe. O toma lá da cá mudou de mãos, né? O poder do toma lá da cá. Mas com um detalhe que é flagrante. O Congresso fica com o bônus do dinheiro, mas não fica com o ônus da transparência, da prestação de contas, de ter lá o TCU o tempo inteiro fiscalizando aquelas obras, porque são 513 deputados. Como é que você fiscaliza emendas tão pulverizadas assim? Outra, mais séria ainda, não tem controle de qualidade. A emenda parlamentar que o deputado mandou ou o senador para uma determinada base eleitoral, ela vingou? Ela se reverteu em benefício da população? Ninguém no Brasil hoje consegue dizer. Então não está certo o Congresso ter mais poder e não ter que prestar conta nenhuma. Então essa é a distorção. Então a gente está num período de sequestro do presidencialismo de coalizão, em que o presidente eleito precisa formar a maioria e negociar com o Congresso, isso aí está certo. E agora essas coisas estão distorcidas. E a briga toda é para que se derrube um veto de 5,6 bilhões de um orçamento de emenda parlamentar de 53, de quase 53 bilhões, o que já é um dinheiro, uma dinheirama inédita na história. Mas o governo não vai morder a isca, não vai ficar esgrimando com o Arthur Lira, porque sabe que isso não dá bom, que isso não ajuda, só atrapalha, e vamos ver como é que as coisas vão se resolver, talvez não se resolvam. Eu lembro que no governo passado se gastou em orçamento secreto por volta disso aí, 50 e pouco, 59 bilhões de reais.